Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer uma breve meditação que está aqui no meu coração a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre a cidade de Nínive e Sodoma e Gomorra, né? O que tem em comum a cidade de Nínive e em Sodoma e Gomorra e qual que é a diferença que elas têm também? Primeira coisa que elas têm ali em comum, as duas cidades se corromperam contra o Senhor. Essas duas cidades ali cometeram ali pecado aos olhos do Senhor, né? Coisas práticas imundas diante dos olhos de Deus. A diferença, meus irmãos, que Nínive se arrependeu quando ouviu a palavra de Deus. Quando Deus ali usou Jonas para ir pregar para aquele povo. A cidade de Nínive se arrependeu quando ouviu a palavra de Deus. Sodoma e Gomorra não se arrependia dos seus pecados. O povo de Sodoma e Gomorra estava tão corrompido com a vida pecaminosa que eles viviam, que eles praticavam o pecado como se fosse uma coisa normal. Eles praticavam o pecado como se fosse uma coisa comum. Eles praticavam o pecado sem nenhum arrependimento. Isso veio que trouxe a ira de Deus sobre aquele povo, daquela cidade de Sodoma e de Gomorra também. E a Bíblia diz, meus irmãos, que naquela cidade tinha um homem chamado ali Ló, um homem justo. A Bíblia diz que quanto mais o pecado aumentava naquela cidade, mais as orações de Ló aumentavam. Só que o povo não queria arrepender das suas práticas, indiferente de Nínive, o povo arrependeu. E aí, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que será como nos tempos de Ló. Será como no tempo de Ló. Muitos vão ser ali destruídos. Muitos vão perder a salvação por não ter arrependido dos seus pecados. Naquele grande dia, muitos vão perder a salvação por não ter abandonado as práticas pecaminosas, mesmo ter ouvido a palavra de Deus. Tem pessoas que têm a oportunidade de ir na igreja, de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que já até ouviram a palavra de Deus, mas quer continuar na vida pecaminosa. Quer continuar naquela vida que leva para a condenação da alma, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Né? Por isso que Deus deixou por exemplo ali, deixou para exemplo o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. O que acontece quando a pessoa não quer arrepender do pecado. O que acontece quando o homem ouve a palavra de Deus e descarta ela. Como está acontecendo nos últimos dias. Quantas pessoas, meus irmãos, têm descartado, têm zombado da palavra de Deus, quando Deus usa os servos e as servas dele para anunciar a palavra de Deus? Quantas pessoas têm debochado daqueles que anunciam a verdade, daqueles que levam a palavra com amor, de ver a alma convertida, muitas pessoas até zombam, chamam de falso profeta, chamam de fariseu, e Deus querendo salvar aquela alma. Engraçado que mesmo que a pessoa vendo o que está acontecendo, conhecendo a palavra de Deus, eles não querem se arrepender. Muitos querem continuar na vida pecaminosa. Muitos querem continuar naquela vida de pecado. Mas quando chegar naquele grande dia, no dia do julgamento, lá não vai ter mais tempo de pedir perdão a Deus, não vai ter como pedir perdão a Deus. Muitos vão até pedir, mas vai ser tarde demais. Vai ser muito tarde. Então, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro ali o que acontece quando a pessoa não dá crédito para a palavra de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, partiu sem a salvação, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo ali conhecendo a palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus, decorar a Bíblia é uma coisa, agora praticar ela é outra. Não adianta eu somente saber que aquele ato é pecado e continuar praticando ele. Não adianta eu saber que adultério é pecado e continuar adulterando. Não adianta eu saber que a vaidade é pecado e continuar vaidoso. Não adianta eu saber que o orgulho, a soberba é pecado e eu continuar no orgulho e na soberba. Meus irmãos, a Bíblia tem que ser praticada também. Colocada em prática. Não é somente decorar e continuar pecando, não. Tem que haver mudança de vida. Quem aceitou Jesus verdadeiramente já não vai agir mais igual o mundo age. Tem que haver mudança de vida. Tem que mostrar que realmente está arrependido. Não é igual o povo de Sodoma e Gomorra, não. Mesmo Deus usando ali os profetas, o povo zombava. A Bíblia diz que quando ali
Ló foi avisar ali o seu genro, começaram a chamar de Ló de doido, começaram a avisar ali para o povo, né? Começou a chamar Ló de doido, você está ficando doido, Ló. E bem assim, né, dos dias de hoje, você que anuncia a palavra, você, meu irmão, você, minha irmã, que anuncia a palavra de Deus, quantas pessoas nos zombou de você também? Quantas pessoas te chamou de falso profeta, te chamou de fariseu? Porque você anuncia a verdade, só que naquele grande dia vai ser muito tarde, meus irmãos, vai ser muito tarde. Deus está nos dando a oportunidade de ter a vida eterna com Ele, morar na nova Jerusalém de Cristo, a cidade santa. Mas para isso devemos abandonar o pecado enquanto é tempo. Faça igual aquela cidade de Nínive, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. Ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu, meus irmãos. A palavra de Deus nos salva, nos liberta. Quando a gente ali absorve ela, meus irmãos. Então, se você ouvir a palavra de Deus, não descarta não. Talvez Deus quer salvar a sua alma. Quantas pessoas Deus usou para falar de Deus para você? Talvez você lhe descartou essa palavra, você fechou a porta, você não quis ouvir. Porque Deus, meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ver uma alma partindo sem a salvação. O prazer do Senhor é que nenhuma alma pereça. Por isso que eu estou falando, meus irmãos, o que acontece quando a pessoa não dá crédito para a pregação, para a palavra de Deus. Temos, por exemplo, Nínive ali, Deus ia destruir aquela cidade de Nínive, só que o povo se arrependeu, Deus também se arrependeu do mal que manda naquela cidade. Se o povo de Sodoma também tivesse arrependido, Deus também ali, meus irmãos, não tinha destruído aquela cidade, só que o seguinte, meus irmãos, não tinha nem 10 justos naquela cidade. Mesmo Abraão intercedendo ali, falando, Senhor, se tiver porventura 10 justos naquela cidade, então o Senhor ali falou para Abraão, se eu achar 10 justos naquela cidade, eu pouparei toda a cidade por causa do 10 justos. Meus irmãos, não tinha nem 10 pessoas justas naquela cidade. Abraão começou com 50, foi abaixando, até que chegou no 10, não tinha nem 10 justos naquela cidade, o povo estava todo corrompido. O povo estava tão corrompido com a vida pecaminosa, que Deus, quando enviou os 2 anjos naquela cidade, o povo queria ter relação com os anjos. Os irmãos que lê Bíblia sabem do que eu estou falando. Meus irmãos, olha que ponto que chegou ali o estágio pecaminoso do ser humano. Então Deus destruiu aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra com fogo e com enxofre. Isso que acontece, meus irmãos, quando a pessoa não dá crédito à palavra de Deus. E o que, meu irmão, imagina o que é sofrer eternamente no inferno, no lago de fogo. Ali a Bíblia diz, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, é um sofrimento eterno. E Deus nos alertando dia após dia, conserta-te, arrependa-te. Volta para os caminhos do Senhor, a porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar um dia que ela vai fechar. Vai chegar um dia que ela vai fechar, não vai ter tempo mais, e muitos vão gritar, fazendo igual no tempo de Noé, Noé, abre a porta, Noé. E ali vai ser muito tarde. Ali não vai dar tempo mais de se arrepender, vai ser um arrependimento tardio. Mas hoje tem uma oportunidade de aceitar Jesus Cristo na nossa vida, para nós escapar ali do sofrimento eterno. Escapar de ser lançado no lago de fogo. Deus está nos dando a oportunidade. Quantas pessoas têm descartado? Quantas pessoas não estão aproveitando a oportunidade? Está descartando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz: se o homem, depois que conheceu a verdade, depois que conheceu a palavra de Deus, continuar pecando ali, continuar pecando desordenadamente, ou seja, pecando ali por querer, mesmo conhecendo a verdade, já não resta mais sacrifício pelo aquele pecado, mas uma expectativa de ira da parte do Senhor. Meus irmãos, uma coisa é a pessoa praticar o pecado sem saber. Outra coisa é a pessoa saber que aquele ato é pecado e continuar brincando com Deus. Então, cuidado, se você está ouvindo essa palavra, arrependa-te, volte para os caminhos do Senhor. Lembra de onde caíste, lembra daquela igreja, da igreja da Ásia, se não me engano, não sei se é a igreja de Éfeso, se eu não me engano. Volte a ter o primeiro amor, lembre de onde caíste. Não deixa que o pecado venha ali fazer você perder sua salvação, não. Faça campanha para a tua vida espiritual, porque o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. É fazer você sair da igreja, é fazer você parar de orar, fazer você parar de jejuar, fazer você parar de pregar, desanimar, nem de ler a Bíblia mais. Essa é a função do diabo.
Mas Jesus, ele quer que nós fortalecemos cada dia mais na vigilância, no jejum, na oração, para que nós venhamos ter a nossa salvação garantida, porque Jesus está às portas para buscar os seus escolhidos. Em breve, Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, e quem ficar vai ser muito triste, meus irmãos. Então, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Vamos buscar o Senhor quando nós temos fôlego de vida, porque vai ser muito triste, meus irmãos, para aqueles que perderam a salvação. Temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel para nos perdoar, se nós confessar os nossos pecados e não praticar mais, porque a Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia, mas aqueles que não confessam nunca prosperará. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração, uma mensagem de alerta. Guarda essa mensagem, compartilhe com as pessoas no grupo ali do WhatsApp, compartilhe essa mensagem. Eu creio que muitas almas serão edificadas através dessa mensagem, amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que eu estarei postando mais mensagens de edificação espiritual. Jesus está voltando, Jesus está às portas, amém? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus, amém?